O Brasil vence a Croácia, faz um bom jogo e talvez no fundo, lá no fundo, bem no fundo mesmo, lá no fundo do poço, talvez a gente ainda consiga ver uma luz, uma esperança no fim do túnel. O Brasil vence a Croácia por 3-1. É, começou jogando, começou ganhando o jogo, né? Gol do Danilo. Nós vamos já trazer aqui no vídeo. Vamos trazer alguns dados e vamos falar um pouco desse jogo. A Croácia acabou empatando ali no segundo tempo e o Brasil, né, com a entrada do Endrick e do Igor Thiago, Endrick conseguiu um pênalti ali no finalzinho do jogo. O Igor Thiago bateu e o Gabriel Martinelli também entrou no segundo tempo e acabou fazendo o gol. Então, o Brasil conseguiu essa vitória contra a Croácia. Muita gente diz assim: ah, contra a poderosa Croácia. Gente, a Croácia foi a terceira colocada na última Copa do Mundo. A Croácia foi finalista na penúltima Copa do Mundo. Foi finalista em 18, terceiro lugar em 22. Não é qualquer seleção, não estamos falando de qualquer seleção. É uma seleção talvez um pouco mais envelhecida. O treinador da Croácia está tentando novas opções aí, mas ainda assim, né, com Luka Modric e companhia, ainda se trata de uma boa seleção. Vamos começar falando um pouquinho de estatística aqui. Eu vou trazer para vocês um pouco da estatística do jogo e as escalações. A seleção da Croácia veio da forma como eu já gravei alguns vídeos aqui no canal. É uma seleção nojenta do ponto de vista tático. Por quê? Porque vem fechadinha, cara. Vem fechada, coloca meio mundo de meio-campistas e zagueiros para tentar fazer uma transição rápida. E foi exatamente isso que aconteceu. Jogou com essa linha de 5 aqui, com 3 zagueiros, mais outra linha aqui no meio-campo com o Modric liderando aqui. O Modric que, poxa, até o Ancelotti ali no finalzinho do jogo perguntou se o Modric não tinha um avô brasileiro, porque o Ancelotti queria convocar o Modric para a seleção brasileira. E o Modric seria titular na seleção brasileira, no meu ponto de vista, mesmo com 41 anos de idade. E tá aqui, camisa 10, capitão, com a linha de 4 aqui e só um atacante. Foi dessa forma aqui que a Croácia veio contra o Brasil e eu acho que é essa forma aqui que a Croácia vai jogar a Copa do Mundo. E o Brasil veio da seguinte forma, no famoso 4-4-3, o Matheus Cunha, de fato, não só tá aqui na escalação, mas de fato o Matheus Cunha jogou no meio-campo, estava fazendo mesmo um 4-4-3 a seleção brasileira e se defendia em alguns momentos no 4-4-2 com o Vinícius Júnior e o João Pedro ali fazendo a duplas de atacante. Mas de fato o Brasil jogou no 4-4-3, o Matheus Cunha estava sendo meio campista aqui pelo lado esquerdo do campo, ele estava ali de fato mesmo, o Brasil estava com essa linha aqui com Bento no gol e Banhas. Bento ganhou uma nota muito ruim aqui do SofaScore. Eu não ganho nada por isso, gente. Eu tô colocando aqui porque eu gosto muito do SofaScore, mas eu não ganho nada. Se a SofaScore quiser me dar uns trocadinhos também, fica à vontade, tá? O Ibanhas aqui fez a lateral direita. Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos. Matheus Cunha, Casemiro, Danilo, Luiz Henrique, João Pedro e Vinícius Júnior. Vou falar rápido individualmente aqui de alguns jogadores. O Danilo, para mim, foi o melhor em campo, mesmo que saiu ali no segundo tempo. Deixou uma dúvida danada no meio-campo da seleção brasileira. O Ibanhas não subiu muito, não fez cruzamento nenhum, que eu me lembro aqui de cabeça, mas se eu for pesquisar bem aqui, o Ibanhas não fez nenhum cruzamento. Não passou do meio-campo, gente. Ele é zagueiro, né? Vamos dar esse desconto aí. O Brasil não tem lateral. O lateral direito disponível hoje, o melhor que a gente tem é o Wesley. E o Wesley é completamente ofensivo. E o Ancelotti está testando novos nomes. Danilo, Éder Militão, Ibanhas. Não comprometeu. Ficou ali no cantinho dele, fez o que tinha que fazer, mas não subiu, não cruzou bola, não contribuiu ofensivamente no meu ponto de vista. Léo Pereira fez um bom jogo, Marquinhos também, a linha defensiva aqui da seleção brasileira. E o jogo começou da seguinte forma. O Vinícius Júnior, eu vou tentar colocar aqui travado para vocês, porque senão dá direitos autorais.
Eu espero que esse vídeo não dê direitos autorais, pelo amor de Deus, porque dá muito trabalho organizar todo esse material para vocês. Aí tem o Vinícius Júnior aqui, conseguiu puxar aqui pelo lado esquerdo, trouxe os marcadores, voltou com a bola, deixou todos aqui no chão, e aí ele retornou aqui e deu o passe aqui no meio para o Danilo, que veio chegando com a perna esquerda e chutou pro gol. É isso que eu vou mostrar aqui do gol do Danilo, porque eu tô com medo de dar direitos autorais, né? E, pois é, o Danilo, para mim, foi um dos melhores em campo. Sinceramente, para mim, o Danilo foi o melhor em campo no jogo no primeiro tempo da seleção brasileira. E aí, cara, no segundo tempo, ali aos 38 minutos do segundo tempo, nós tivemos o gol da Croácia, né? Vou tentar fazer o mesmo esquema com vocês aqui. O Brasil ainda desorganizado porque a Croácia estava jogando aqui na transição rápida. Você pode ver aqui alguns jogadores fazendo a recomposição, o Igor Thiago, e a seleção da Croácia fez uma transição rápida com um passe aqui em profundidade para o jogador ali na frente, o Danilo fazendo a cobertura ali pelo lado, que acabou. Ele veio com muita velocidade e o cidadão chamado Bento, olha onde esse cara tava, irmão. O gol da seleção brasileira é um problema sério. Sério. A bola aqui no meio, na meia-lua, o Danilo, se eu não me engano aqui, eu acho que foi o Marquinhos fazendo a cobertura. O Danilo veio desesperado, eu não vou nem colocar a culpa no Danilo, porque ele veio desesperado aqui. E o Bento, cara, olha onde o Bento tava. É complicado, cara, complicado. Se você pegar o ângulo, o Danilo acabou escorando a bola e olha onde o Bento tava. Ai, meu Deus do céu. O gol da seleção brasileira tá uma parada séria. E aí o Danilo acabou fazendo o gol contra, né? Pra tristeza do torcedor. Cara, se você for parar pra ver, eu acho que se eu tivesse no lugar do Bento, eu faria isso aqui. Como que pode um goleiro de alto nível sair desse jeito, gente? É inaceitável. Olhando por esse outro ângulo aqui, ao gol do Danilo, você pode ver que o Bento, cara, completamente, sabe, lunático no lance. Lunático. O gol da seleção brasileira é um problema. E o Alisson, com certeza, deve estar dessa forma na casa dele. Falando sério aqui, galera, vou trazer aqui um pouquinho pra gente bater um papo olho a olho aqui. Tá na hora da gente aceitar de fato que o Alisson é o goleiro da Copa do Mundo. Hugo Souza teve a chance dele, não aproveitou, e agora o Ederson e o Bento tiveram chance nessa data FIFA. O Hugo estava até na convocação, o Alisson foi cortado e foi convocado o Hugo Souza. Vamos aceitar, gente. É o Alisson e ponto final. Se esse cara vai pegar pênalti ou não na Copa, vamos fazer de tudo para não ir para os pênaltis. Simples assim. Pronto. Se tiver que ir para os pênaltis, o Ancelotti, meu irmão, mete o louco e joga o Hugo ali no segundo tempo, faltando, sei lá, 3 minutos, 2 minutos para acabar o jogo. Mete o Hugo lá e coloca o cara para defender pênaltis, porque infelizmente é o goleiro que nós temos, é o Alisson, e o Hugo Souza para pegar pênalti, porque o Alisson não pega. E aí, cara, nós temos um menino chamado Endrick, que entrou muito bem no segundo tempo. Fez um bom jogo. Acredito que mostrou o porquê que o Endrick é o presente da seleção brasileira. Ele veio aqui na disputa com o jogador da Croácia aos 40 minutos do segundo tempo e conseguiu um pênalti assim meio complicado. No meu ponto de vista, eu não sei. Foi pênalti, mas eu também, se não fosse, eu não sei se eu achar, não, eu acho que eu não acharia muito absurdo se não fosse marcado, não. Mas enfim, foi marcado o pênalti para o Brasil. Ele pegou a bola, parecia que ia bater. Eu vi muita gente dizendo: ah, o Carlo Ancelotti tá tirando o brilho do Endrick. O Carlo Ancelotti tá ofuscando o menino. Mas o próprio Igor Thiago falou na entrevista ali, né, no pós-jogo, de que ele já havia treinando pênalti, ele bate pênalti lá no time dele na Premier League e acabou o Endrick segurando a bola aqui e passando a bola para o Igor Thiago bater o pênalti.
que bateu bem. Eu acho que se o goleiro tivesse acertado o canto, eu acho que ele teria perdido. Ele bateu bem porque foi na direção contrária do goleiro, mas eu acho que se o goleiro tivesse acertado o canto, ele tinha perdido, porque o pênalti foi assim rasteirinho, né? Você pode ver, bem rasteirinho mesmo. Esse Livakovic aqui, esse goleiro é muito bom, muito bom. Foi um goleiro que incomodou muito na Copa do Mundo. Foi um cara que foi muito decisivo para a eliminação do Brasil. Agarrou pênaltis também nas quartas contra o Brasil. Ele estava na Copa do Mundo de 2022. E aí o Ancelotti falou a respeito do batedor. Ó, o batedor de pênalti seria o Matheus Cunha, mas ele já tinha saído. Sem ele, o Igor Thiago é muito bom batedor. E aí ele completa dizendo aqui, ó, aumentou a dúvida para a lista definitiva para a Copa do Mundo. Igor Thiago, muito bem. Léo Pereira, bem. Ele gostou do Léo Pereira. Danilo, muito bem, que é o volante. Aqui ele tá falando do volante Danilo. O Endrick, muito bem. Kaique também. Ou seja, ele estava observando todos esses caras aí para a Copa do Mundo. Eu acho de fato que o Danilo, inclusive, o volante, eu falo do volante, gente. O Danilo deixou muitas dúvidas com relação a essa questão do meio-campo, né? Já tem gente fazendo a escalação da seleção brasileira com o Danilo. Ele tá no Botafogo. O Botafogo cara, o Botafogo tem uma aura para esses jogadores da seleção brasileira inacreditáveis. Luiz Henrique hoje jogando muito bem. O Luiz Henrique, cara, de repente até o titular da Copa do Mundo. Se o Estevão não tiver disponível ali, o Estevão também tá muito bem na era Ancelotti, mas o Luiz Henrique, cara, inacreditável bem. E o Danilo também falou sobre a respeito de tá voltando pro futebol europeu, tá no Botafogo agora, até acho que depois da Copa do Mundo ele volta assim. E aí nós tivemos aqui o gol para sacramentar a vitória do Brasil. O Endrick arrancando aqui pela círculo central, o Igor Thiago aqui e o Martinelli aqui pelo lado esquerdo, né? Ele arrancou, fez um bom passe aqui na profundidade pro Martinelli, o Endrick cavou um pênalti, né? Cavou no sentido de que ele conseguiu um pênalti pro Brasil, entrou dando muita dinâmica, muita explosão para o time do Brasil e deu uma assistência pro Martinelli, que puxou aqui pelo lado esquerdo, chutou com a perna esquerda aqui no canto do Livakovic. Ele tava distante, tá, gente? Tava distante e o ângulo, apesar de aqui na foto tá parecendo que ele tá um pouco centralizado pro gol, mas ele tava muito distante. Você pode ver aqui, ó, um pouco mais próximo aqui de fora da grande área, mas acabou conseguindo fazer o gol do Brasil, né? Para encerrar a vitória e fazer o Brasil sair aliviado dessas eliminatórias. Então, assim, o Brasil venceu a Croácia. Eu não vou minimizar essa vitória do Brasil de jeito nenhum. O Brasil fez o jogo ok, ok. Venceu a Croácia com o gol do Igor Thiago, do Danilo e do Gabriel Martinelli. É uma boa seleção. A Croácia sempre é uma seleção que tem um estilo de jogo que eu não gosto, que é o estilo de jogo defensivo, completamente defensivo e joga por uma bola, por um contra-ataque, por uma transição rápida. Mas tá funcionando. Os caras chegaram na final da Copa do Mundo e foram terceiro lugar na temporada passada. O mesmo técnico. Então, a seleção da Croácia é uma boa seleção, não vou minimizar de jeito nenhum. O Brasil fez um bom jogo, mas eu acho que o Brasil fez um bom jogo pelas mudanças que o Carlo Ancelotti fez, que pelo menos que ele foi forçado a fazer. O Luiz Henrique ali pela ponta esquerda, tirou o Andrei Santos, colocou o Danilo. Eu acho que ele deveria até ter começado com o Danilo na lateral direito, o Danilo do Flamengo, para ver como que o Danilo ia se comportar ali. O Ibanez fica um pouco meio fora de nexo assim para mim. Ele não vai jogar na lateral direito o Ibanez, né? Seria muito improvável, talvez o Militão se estiver disponível, o próprio Wesley ou o Wanderson. Tem outras opções. Se ele disse que já vai levar o Danilo de fato, para mim ele teria testado o Danilo, cara. Mas enfim, testou o Ibanez. O Ryan entrou dando muita dinâmica, muita explosão. Cara, o Ryan tem muita velocidade, muita força. Eu acho que rapidinho, daqui a pouco o Ryan tá batendo assim num gigante do futebol europeu. O Endrick nem se fala. Foi muito importante esse momento para ele. Chorou ali depois do jogo.
né? Voltar no Lyon, tá muito bem no Lyon, tá buscando ir para a Copa do Mundo. E eu acho que vai sim. E eu acho que deveria ser titular sim. Então é isso, cara. É os inconsequentes que vieram pro jogo hoje, como diz o Gerdinho JC, né? O parceiro de trabalho aí. Mas enfim, Brasil vence a Croácia num jogo muito bom, num jogo que começou um pouco meio trucado ali pro Brasil, mas no final das contas deu Brasil. Foi muito bom para ganhar moral, foi muito bom para o Ancelotti perceber algumas coisas que ele possa mudar para a Copa do Mundo e alguns possíveis nomes que podem estar nessa convocação. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo para você quiser me seguir lá, dar uma moral, né? Manda uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Tamo junto, um abraço, falou e fui!